hoje e amanhã, e é por isso que a gente, inclusive, já tem na linha, né, a meteorologista da Metsul, a Stael Cias, que vai conversar com a gente um pouco sobre essa chuva, né, Stael, porque a gente, afinal de contas, agora falou em chuva, a gente já fica com muito medo, né? Bom dia. Bom dia, Regina. Bom dia, Fabiano. Bom dia. De fato, a gente passou por uma situação de 15, 20 dias de chuva excessiva, volumosa, excepcional. E está aí o resultado de tudo isso. E falar em chuva já traz uma grande apreensão, principalmente de inúmeros desabrigados e desalojados depois dessa tragédia climática. Mas trago aqui algo para tranquilizar, porque o que os modelos projetam para hoje é garoa, chuvisqueiro, chuva fraca de uma forma geral nas áreas afetadas pelas cheias. Amanhã haverá uma intensificação dessa chuva, mas não em patamares que possam trazer repique ou representar, principalmente no que diz respeito aos rios, algo que traga preocupação. Atrapalha, claro, toda a logística, tudo que está sendo feito aí para tentar, de alguma forma, auxiliar no retorno de alguma normalidade, mas essa chuva, o que ela pode trazer de risco é para risco geológico, risco de escorregamentos, queda de barreiras, porque qualquer chuva num solo saturado, há semanas, representa risco. Então, essa é a preocupação com a chuva de hoje e de amanhã, que também ocorrerá na Serra, no litoral, toda a divisa com Santa Catarina, mesmo aqui em trechos da região metropolitana. A projeção para amanhã é de volumes na casa de 20 a 40 milímetros. Então, nos rios não terá grande impacto. Na questão do risco de escorregamentos e queda de barreiras, pode agravar esse cenário. Estamos conversando com Stael Cias, meteorologista da Metsul. Só uma rápida pausa só para dizer o seguinte, lamentar, né? Morre Silvio Luiz, grande narrador esportivo, marcou época, né, com seus bordões, aos 89 anos em São Paulo. O nosso Manhã Bandeirantes TV, nesse momento, aborda isso. Morreu o Silvio Luiz e também morreu o jornalista esportivo Antenor Greco, também o amigão, né, que era muito conhecido também no meio esportivo. Lamentar demais, né? O Silvio Luiz, puxa, eu cresci ouvindo o Silvio Luiz narrando, ele estava em coma induzido. Aos 89 anos morre Silvio Luiz e também o Antenor Greco. Stael Cias, o que eu ouço muito e que as pessoas vêm nos perguntar é, você disse agora na resposta, foi uma chuva excepcional que caiu, foi um período excepcional, mas há riscos de que isso volte a acontecer num espaço de tempo menor do que esse que a gente viu agora, uma enchente como vimos em 41 e agora superada somente em 2024, realmente vai demorar muito tempo de novo para isso, ou seja, vai dar tempo de nos prepararmos, principalmente na questão de proteção da cidade, para algo parecido com o que a gente viu dessa vez? Excelente pergunta, Fabiano, mas o que a gente vê é uma aceleração desses eventos extremos, basta ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente veio de um ano de 2023 com eventos extremos mais regionalizados, como aconteceu na situação lá que nós tivemos, como nós tivemos no Vale Taquari, como nós tivemos em diversos pontos do Rio Grande do Sul, e agora a gente tem um cenário mais abrangente. Estamos num cenário que eu diria num terreno desconhecido climático, porque o 2023 ele teve o El Niño como uma das causas dessa condição, mas de uma forma geral os oceanos todos estavam mais quentes e nós vemos um cenário de décadas em que o planeta tem se apresentado com temperatura acima da média. E aí entra El Niño, Laninha no meio de toda essa conta. O Laninha por vezes reduz esse aquecimento, mas em algumas áreas acaba aumentando, enfim. Então é uma conta muito complexa e eu acredito que vai voltar a ocorrer sim, se vai ser nessa medida, nesse período prolongado, porque tudo que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul são muitas variáveis em jogo, não é só a chuva, mas foram 2 eventos extremos em questão de menos de 15 dias. Tivemos um corte no contato com o Stael. Oi, Stael. Oi? É que tem um corte aqui. É um corte de uns 10 segundos, Stael. É que tentou uma outra ligação aqui no meu celular, acho que foi isso que acabou prejudicando o nosso contato aí. Stael, outra coisa, esse inverno, assim, o que a gente pode já falar dele, né? O inverno que
está chegando aí daqui a pouquinho, vai ser um inverno chuvoso, vai ser um inverno muito frio. Como é que a gente pode já ir caracterizando isso? O inverno tem um desafio na previsão, que é essa transição de um El Niño para neutralidade, que rapidamente deve evoluir para um Laninha, né? O El Niño é o aquecimento do Oceano Pacífico, que favorece mais chuva. O Laninha é o resfriamento, que potencializa o frio e reduz a chuva aqui no Rio Grande do Sul, de uma forma bem objetiva. Então, o inverno vai estar no meio desse caminho, entre o El Niño e entre o Laninha. Isso traz um desafio maior para prever, trazer essa previsão mais estendida. De uma forma geral, a gente enxerga a chuva, acredito que ainda dentro, talvez um pouco acima da média. O inverno, tipicamente, é o período em que frentes frias e ciclones se formam e trazem esses períodos mais prolongados e abrangentes de chuva, é a característica da estação. Então, pensar em mais alguma situação de enchente, ou não acredito nessas proporções, né? E espero que realmente não aconteça, porque a gente só consegue enxergar isso no curto prazo, mas não dá para descartar a possibilidade de algum evento mais intenso. E o frio, por outro lado, com o Laninha evoluindo ao longo da estação e provavelmente se configurando entre o inverno e a primavera, o frio poderá estar mais presente neste inverno de 2024, mais dias gelados, marcas mais baixas do que anos anteriores e mais prolongado. Então, acredito que a primavera ainda terá a chegada de massas de ar frio, de geada, dias em que vão nos exigir mais agasalho, mais cobertores. Então, os períodos de frio devem ser mais prolongados nessas próximas semanas de inverno e também no começo da primavera, e a chuva realmente dentro de uma condição que é típica desta época do ano, e alguns excessos podem vir a ocorrer na estação. E isso ainda, de certa forma, está dentro de uma normalidade. Independente de El Niño, de Laninha, o inverno tem, aqui no Rio Grande do Sul, essa característica. Então, acredito e espero que cada vez mais a gente, como sociedade, poder público, fiquemos mais atentos, né, a esses prognósticos, e que eles realmente sejam incorporados na forma da gente viver como sociedade e nos preparar. Tivemos mais um corte. Que ainda a gente está desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul depois de tantas tragédias climáticas desde 2023, e eu percebo isso. A gente tem na Metsul um retorno muito grande em redes sociais, e cada vez mais a gente está percebendo que estamos evoluindo para essa consciência de prevenção, de sempre nos preparar para um cenário mais extremo e agradecer quando ele não se confirma, né? Então, vejo essa evolução como sociedade aqui no Rio Grande do Sul, e que precisa se expandir para todo o Brasil, para que as políticas públicas de fato consigam preparar melhor a gente para esses eventos. Estamos conversando com Stael Cias, meteorologista na Metsul. Stael, como hoje a tecnologia ela avançou muito, a gente consegue projetar e evidente, fazer as nossas previsões do tempo com uma certa antecedência. Uma chuva volumosa como essa que nós tivemos nos últimos tempos aqui no Rio Grande do Sul, né, nas últimas semanas, que acarretou com tudo isso que a gente está vivendo, ela pode ser prevista com quanto tempo de antecedência a fim de prepararmos para isso? Olha, tem vários pontos aí. A gente tem um El Niño atuando, e no ano passado, lá um pouquinho antes da instalação do El Niño, a Metsul falou, olha, a primavera provavelmente, dentro das características de um El Niño, pode ter status de super El Niño. A primavera será um período de excesso de chuva, com alta probabilidade de enchentes, inclusive atrasando o plantio, né, da principal cultura, que é a soja. E no segundo ano de El Niño, como já ocorreu em eventos anteriores, o outono é candidato também a ter pelo menos uma situação de enchente. Então, já há a gente não tem como dizer exatamente a data, o dia e qual período que isso vai acontecer, mas a gente já enxergava essa possibilidade. Então, esse é um olhar de meses com antecedência, e para quem quisesse acessar. Então, acho que em termos de planejamento a longo prazo, essa informação é útil. E a previsão de fato dos detalhes, ela vai sendo construída. Lá pelo dia 23, 24 de abril, os prognósticos de 10, 15 dias indicavam uma virada de mês de abril para maio com volumes excessivos. Só que na medida em que a gente foi atualizando dia após dia, porque a gente atualiza a previsão, revisa os dados, né, internamente, tecnicamente, 3 a 4 vezes ao dia. A cada atualização
atualização a partir do dia 24, os modelos só carregavam cada vez mais o volume de chuva. Era assustador ver dia após dia o cenário só piorando, porque muitas vezes a gente enxerga com 10, 15 dias de antecedência um ciclone ou um evento mesmo de chuva como esse, e fica avaliando, olha, se todos os modelos indicarem a mesma situação, pronto, a gente tem o critério para que a gente possa tornar isso público e transformar isso num aviso, num alerta, e que mantenha que a gente tem que também tem uma preocupação com a credibilidade, né? A gente sabe que o gaúcho principalmente cobra demais da previsão. Então nós temos alguns critérios técnicos internos, é a nossa forma de trabalhar. Quando todos os modelos convergiram para o mesmo cenário, a gente tornou público a informação, foi no dia 25, nosso primeiro aviso de chuva da virada do mês, e depois diariamente os dados foram revisados e atualizados exaustivamente nos informes públicos da Metsul e mesmo nos atendimentos dos nossos clientes. Então, consigo te dizer uma data específica, mas acredito que com 5 dias de antecedência, um evento extremo como esse, a gente começa a ver os sinais, as ferramentas nos trazem subsídios de conseguir desenvolver algo como um aviso, como um alerta. E na medida em que as coisas vão acontecendo, porque uma coisa é a chuva que cai, a outra questão é como a cidade recebe essa chuva. Se a cidade está seca, com bem de uma estiagem, os rios reagem de uma forma. Se a cidade está como está agora, numa situação de desastre, o alerta que seria para 100 milímetros, ele reduz, para de 20 milímetros, muitas vezes já é um alerta. Então, a gente tem que fazer essa conexão, né, de como está o cenário que vai receber a chuva. A serra, se está com risco de deslizamento, se a cidade está inundada ou alagada. Então, os alertas vão sendo diariamente revisados e levando em consideração o volume de chuva, o volume de precipitação. A gente tem que enxergar o todo e entender a região da chuva, ela vai impactar o rio, qual rio, esse rio vai desaguar em onde. Então, é um cenário que tem que ser multidisciplinar, né? Uma visão de meteorologista, de hidrólogo, de urbanista, enfim, são vários aspectos aí que envolvem uma previsão que, de fato, possa se transformar numa ação de prevenção ou mesmo auxiliar numa situação de resgate, de socorro, como foram os últimos dias. A gente tinha uma preocupação enorme com a previsão e ter esse detalhamento para que fosse útil nesse nível. Estael, e a gente está agora, nesse momento, com 12 graus, mas tivemos temperaturas muito baixas, né, no estado inteiro, até acho que negativas em algumas cidades. E esse frio no outono, né? Porque a gente ainda não está no inverno e as pessoas já estão super encasacadas e tal. Quer dizer, isso também faz parte de tudo isso que tu está dizendo? O frio, agora a gente já está praticamente quase estamos na metade do mês de maio, então o mês de maio ele já é um dos meses que começa a ter esses períodos de frio intenso, com geada, até com neve. Maio, na estatística, é o mês que mais tem eventos de neve em toda a estatística climatológica do Rio Grande do Sul. Então está dentro de uma normalidade. O que está um pouco fora é que são vários dias seguidos, né? Um período mais prolongado, a gente vai longe, principalmente Zona Sul, Campanha, Fronteira Oeste, serão muitos dias seguidos de frio, tá um pouco mais longo. Então, tá dentro de uma normalidade do período e já nos dá sinais do inverno que deverá se manter nesta condição. A semana que vem, por exemplo, teremos calor. A temperatura ali na terça e na quarta pode chegar a 30 graus. Tivemos mais um corte aí com a Estael. Certamente o telefone dela tocando, que é muito requisitado. Exatamente. As informações, e aí quando a ligação interrompe a ligação. Mas agora interrompeu mesmo. Acho que agora nem, já que volta ainda, conseguimos, será o retorno? Pra agradecer, pelo menos para agradecer a Estael e deixar ela livre, porque ela realmente é muito... Estael, nos ouve? Conseguem me ouvir? Agora sim, Estael, agora sim. Voltamos. Não, a gente até já vai te liberar, né? Porque a gente sabe que tu é sempre muito requisitada e o teu telefone realmente deve estar tocando. Enfim, a gente queria era te receber aqui no Manhã Bandeirantes, contar contigo, né? Para muitas vezes, inclusive. E muito obrigada aí pelas informações. Só antes, por favor, Regina, só mais uma questãozinha para a Estel. Ela falava de um calor, então, já na semana que vem. Agora. Aí esse calor que pode chegar na casa dos 30 graus, segundo você colocou, Estel. E aí outra questão, só para concluir. Não há possibilidades, em função do El Niño, que deve entrar na metade do ano, pelo que vocês projetam, a partir de junho, e a partir daquilo que já se teve até agora, projeções de volumes de água tão grandes como esse que a gente viu agora, pelo menos para esse ano, ou é prematuro afirmar isso?
É prematuro. É prematuro falar disso. Eu acredito que eventos extremos eles terão um tempo de recorrência, né, menor, diante de todas as mudanças climáticas que a gente tem registrado aí a nível mundial, não só Rio Grande do Sul. Afirmar que não teremos um evento dessa proporção nesse ano, não consigo. Até porque a gente foi muito sugado aí nesses últimos 15, 20 dias e nem tenho tido tempo de olhar as projeções futuras, né? O que está se prevendo para junho, julho, agosto, os próximos meses, com base nos dados mais recentes. Então, seria prematuro fazer essa afirmação. A gente tem que imaginar que o inverno tem, por característica, eventos de chuva volumosa. Então, todo esse cenário de desastre, eu acredito que em junho a gente vai sair dessa fase de emergência, como estamos agora, mas eventos de chuva forte até lá irão ocorrer. Alguma situação durante os meses de inverno com risco de enchente é provável dentro de uma climatologia que possa acontecer, talvez não na dimensão que está agora, talvez não na mesma área que aconteceu agora, talvez pegue mais oeste, outras áreas, mas é preciso imaginar que esse também será um desafio. Reconstruir as cidades, realocar essas pessoas, refazer pontes e estradas, contando com o inverno, que é um período em que a chuva acontece com certa frequência e muitas vezes volumosa. Dentro do cenário que nós temos hoje de desastre e que a gente sabe que vai demorar muito para algo próximo de uma normalidade, aliás, a gente não vai retornar ao que era, isso aí é fato, né? A gente é uma nova normalidade que a gente vai ter. Qualquer evento de chuva que virá, ele vai atrapalhar isso, ele vai nos colocar de uma certa forma em risco. Então, eu já nem me preocuparia com eventos extremos nessa magnitude, me preocuparia com eventos de chuva volumosa que, de qualquer forma, do cenário que nós nos encontramos, será risco, infelizmente, aí para a população gaúcha. Stael Cias, muito obrigado pelo carinho da presença no nosso Manhã Bandeirantes, meteorologista na Metsul. Espaço sempre disponível para você e um excelente trabalho. Parabéns pelas previsões, porque é realmente uma prestação de serviço que vocês fazem, a fim de fazer com que nós estejamos preparados para, infelizmente, esses efeitos tão nevastos aí do El Ninho, que nos judiou bastante nesse ano de 2024. Um abraço, muito obrigado, Stael. Um abraço aí para toda a equipe da Bandeirantes, a gente agradece o espaço e parabéns também pela cobertura aí, que a imprensa tem um papel fundamental, importantíssimo, e a gente precisa realmente expor, mostrar, questionar, e a imprensa tem esse papel. Até mais, gente. Obrigada, Stael, bom trabalho. Obrigado. Bom, principal informação, né? Pelo que eu vi, primeiro é que essa chuva de hoje e amanhã não vão interferir em nada no que está acontecendo nessa redução do Guaíba e na retomada da nossa normalidade. Mas cuidado com os deslizamentos, né? Exato, deslizamentos aí no pessoal da Serra, principalmente, tem que cuidar.